Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, sempre conosco. Que Deus te abençoe, te dê muita paz, muita alegria, muita saúde. Eu sempre falo da dona de casa porque eu acho que ela é o sustentáculo da família. Feliz a família que tem você aí, né? E a nação só existe porque tem família, não é verdade? Uma nação é feita de família, né? E você é a protetora da família, né? Aliás, tem até aquela coisa muito interessante, né? Um pensamento que diz assim: Deus, né, criou a mãe, a figura da mãe, para ajudá-lo, né? Porque a mãe é a protetora da família também, não é isso? Bom dia, tudo de bom para você. Pois é, eu tenho falado aqui nos últimos tempos que o governador Romeu Zema teria que passar, né? E ele ia passar agora por um momento muito difícil e que é justamente um momento que ia demonstrar, né, a capacidade política dele de resolver problemas no Estado, não é verdade? Que ele criou um problema para ele muito grave, que foi dar o aumento para a Polícia Militar e para as forças de segurança, Polícia Militar, Bombeiro, o guarda penitenciário e etc. Tal, mas não deu para as outras categorias. Enquanto que o pessoal do Tribunal de Justiça teve aumento, o pessoal da Assembleia teve aumento, o pessoal do Ministério Público teve aumento, né? Um órgão de auxiliar da Assembleia, que é o Tribunal de Contas também, todo mundo teve aumento, né? Mas o resto do funcionalismo público não teve aumento. Então o governador Romeu Zema está numa situação muito difícil, porque ele tem que sancionar o aumento para os militares que ele propôs e vetar o aumento que foi proposto para as outras categorias. Então, está muito difícil. Inclusive, já tem muita gente aí buzinando aí no ouvido dele. Inclusive, o próprio partido do governador Romeu Zema entrou no Supremo Tribunal Federal para inviabilizar o aumento aqui às forças de segurança e para o funcionalismo público, porque ela entrou com uma ação de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, porque o que aconteceu aqui no governo do governador Fernando Pimentel? O Tribunal de Contas de Minas Gerais desconsiderou que o dinheiro usado pelo Estado para pagar os aposentados e pensionistas não podia ser considerado, vamos dizer assim, no bolo das despesas de funcionarismo público. Porque, nesse caso, tirando o que se paga aos aposentados e pensionistas, então baixava bem, né, a participação do Estado nós chamamos de aquilo que foi criado no governo Fernando Henrique, que é uma lei, né, para segurar os gastos, né, dos governantes, principalmente com a folha de pagamento, né? Então, o que o novo partido do governador está fazendo? Foi ao Supremo Tribunal para desconsiderar constitucionalmente isso que o Tribunal de Contas de Minas Gerais decidiu lá no governo passado, né? Para que, na lei de responsabilidade fiscal, tivesse mais possibilidade de dar aumento, né? Então, se cair essa decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, sabe o que vai acontecer? Aí nós vamos ter mais de 60% de gasto só com folha de pagamento. E aí o governador não vai poder dar aumento por causa da lei de responsabilidade fiscal. Patrícia! Fala comigo. E aí, Patrícia? Muito bom Bom dia. que nós não estamos tendo aumento, não é verdade, né? Bom dia, não é mesmo? Bom dia para os nossos telespectadores, com gratidão, alegria. Excelente quarta-feira. Nós não temos aumento, não. O nosso aumento, que não somos funcionários públicos, nosso aumento é 3,5% por ano. Você nem percebe. Acompanha a inflação, não é mesmo, Cirantão? É isso aí. Mas assim, a reivindicação é legítima e eu chamo muita atenção aqui, principalmente para os professores, Cirantão. Uma categoria que está em greve, né? E aí a gente sabe que realmente não ganham olha bem. Olha aqui, vai ser muito difícil. Que situação delicada, hein? Eu sempre falo o seguinte, se não houver uma reforma política e geográfica no país, né? Política e geográfica no país, nós não vamos... O professor vai continuar ganhando um pouco no Brasil. Porque sabe quantos professores tem na rede estadual de ensino? Quantos? 400 mil.
É muita coisa. Então você não consegue dar um aumento mesmo, bom para o professor. São 853 municípios? Eu sempre falo o seguinte, o professor que está lá em Carinhanha ganhando R$2.000 por mês é como se fosse 20 mil. Lá em Carinhanha, porque lá não tem shopping, você não tem que andar de ônibus, você não pega ônibus, você sai de casa, vai para a escola, é a pé e tal, e etc. Não tem, é umas lojinhas pequenas que tem e tal. A cidade é humilde, então você não gasta. R$2.000 lá é um dinheirão. Agora, R$2.000 aqui na região metropolitana de Belo Horizonte é nada. Não dá para viver dignamente, né? Então, quer dizer, tem essas coisas que a gente precisa. Então, só com a reforma política e geográfica, né? Uma reforma geopolítica. Mas isso aí tem que ter um governante para propor isso, tem que ser um governante que tem que ter uma coragem muito grande. Mas, Patrícia, o problema daquela nossa telespectadora... A Nayara. Que está preocupada porque ela deixou de pagar o plano de saúde e agora não tá podendo ser atendida mais no plano de saúde? Então, Nayara, obrigada pela sua audiência. A Nayara falou a Cirantão que tem 58 dias que está em atraso com a mensalidade do plano de saúde. Precisou de atendimento para a filha e foi negado esse atendimento. Ela pergunta, isso é justo, é legítimo? Nayara, é legítimo, né? Afinal de contas, 58 dias de inadimplência, as pessoas às vezes acham que precisa, assim, de ter um tempo, um lapso temporal aí, né? Um tempo de 60 dias, 70 dias, para estar em atraso. Mas, na verdade, o que a lei propõe é o seguinte, a partir do momento que passou o vencimento, né? E você está um dia em atraso, se você não negociou, você é considerado inadimplente. Então, qual que é a minha sugestão para você, Nayara? E para quem também tem plano de saúde, não está aguentando pagar, não é mesmo? É verdade. Ou você vai diminuir aí a categoria do seu plano, muitas vezes a pessoa paga ali por um apartamento ou por quando tiver internação, né? Então vem alguns benefícios ali, você pode diminuir, você pode passar a pagar um plano de saúde mais rentável, que cabe dentro do seu bolso, ou então você vai cancelar, né, esse plano de saúde e vai mudar para um outro que você tenha capacidade de pagamento. Pois é, devia ser uma coisa diferente, né, Patrícia? Porque, você presta bem atenção, o sujeito paga plano de saúde, né, desde os 20 anos de idade. Está pagando. Quando ele chega aos 50, 60 anos, aí o plano de saúde dele aumenta porque ele chegou aos 60 anos. Quer dizer, duplica o valor. Tinha que ter uma maneira de poder... Esse cidadão que paga o plano de saúde há tantos anos, né? Ele podia ser beneficiado com alguma coisa. Não, ficou velho, meu filho. O plano de saúde não te quer mais, não. Eu tenho um colega advogado previdenciário que ele fala o seguinte, ele tem mais de 10 anos que o valor do plano de saúde, ele põe numa caderneta de poupança, como se ele estivesse pagando. Aí ele fala, não. Aí eu falo, bom, se você adoecer, a gente pede para que não adoeça. Claro. Mas se adoecer, você acha que o valor que você consegue pagar? Ele fala, não, consegue sim. E ele falou, o SUS também tem muita coisa boa, Patrícia. Quando eu chego para ser atendido, eu consigo muita coisa boa. Eu falo, você está tirando a vaga de quem realmente pode, né? Precisa do SUS. Está acontecendo uma coisa no país que tá ótimo, porque eu sempre defendi isso, porque o médico que recebe do SUS, o hospital que recebe do SUS, é muito pouco. Então, por que não fazer uma consulta mais barata? E hoje tem muita clínica aí que as pessoas podem pagar 60, 70, 80 reais de clínicas consulta, populares. Clínicas populares, né? Populares. Isso foi muito bom. Mas, assim, nós falamos de professor e falamos de saúde. Isso. E a nossa entrevistada aborda isso tudo. Ela é professora universitária e vai falar de saúde. Vai falar do coronavírus daqui a pouco. Mas eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquele dorzinho urinário, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. 80 anos, em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Pílulas de Lucem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, daqui a pouco, nós teremos a presença da nossa querida... Paula Dias, professora universitária, enfermeira, vai te falar o passo a passo da prevenção do coronavírus. Daqui a pouquinho, conosco aqui na TV Horizonte.